A vida de Margaret Peterson foi uma tapeçaria tecida com provações e triunfos. Crescendo numa pequena cidade, enfrentou vários desafios, incluindo a perda dos seus pais quando era jovem, o que a deixou a sentir-se isolada e à deriva. Apesar destas dificuldades, a resiliência de Margaret brilhou enquanto perseguia a sua paixão pelos animais, encontrando consolo na sua companhia. Foi durante um período particularmente difícil da sua vida que conheceu Shadow, um Mustang selvagem com um espírito tão indomável como o dela. O encontro deles foi uma coincidência. Ambos procuravam um sentimento de pertença e compreensão. Quando Margaret começou a cuidar de Shadow, formou-se um vínculo profundo entre eles, transcendendo as barreiras das espécies. Esta ligação tornou-se uma fonte de força para Margaret, ajudando-a a superar as suas dificuldades emocionais e incutindo-lhe um renovado sentido de propósito. Shadow, com o seu coração selvagem e comportamento gentil, refletiu a jornada de cura e autodescoberta de Margaret. Juntos, enfrentaram os desafios da vida, cada um apoiando o outro de formas que as palavras não conseguiam expressar. A sua história não é apenas sobre uma mulher e um cavalo. É uma prova do poder do amor, da confiança e dos laços inquebráveis que se podem formar nas circunstâncias mais inesperadas. À medida que nos aprofundamos na sua jornada, testemunharemos como a sua relação transforma a vida de ambos, inspirando outros a encontrar esperança e conexão nas suas próprias dificuldades. Margaret Peterson, agora com quase 50 anos, enfrentou uma infinidade de desafios que moldaram a sua vida. Com apenas 1,50 m de altura, sempre foi pequena, mas as suas limitações físicas tornaram-se mais acentuadas depois de um trágico acidente a ter deixado com uma lesão crônica que afeta a sua mobilidade. Apesar destes desafios, o espírito de Margaret permanece inabalável, alimentado pelo seu amor de longa data pelos cavalos. Enquanto crescia, ela passou inúmeras horas nos estábulos locais, onde estabeleceu ligações profundas com estas majestosas criaturas. A sua infância foi repleta de sonhos de montar e cuidar de cavalos, o que lhe proporcionava uma sensação de liberdade e alegria que transcendia as suas lutas cotidianas. No entanto, tudo mudou drasticamente após o acidente. O incidente não só afetou as suas capacidades físicas, como também a deixou a lutar contra sentimentos de perda e desespero. As atividades que ela antes apreciava tornaram-se assustadoras e a sua ligação com o mundo equestre pareceu cortada. No entanto, foi durante este período negro que a resiliência de Margaret começou a brilhar. Ela descobriu que a sua paixão por cavalos ainda podia prosperar, embora de uma forma diferente. Em vez de montar, ela concentrou-se na reabilitação e na construção de um vínculo com os cavalos no solo, cuidando deles com amor e cuidado. Esta mudança de perspectiva permitiu-lhe redescobrir o seu propósito e reacendeu o seu espírito, provando que, mesmo perante a adversidade, é possível encontrar novos caminhos para a realização e a alegria. Numa manhã fria de outono, o sol lançava um tom dourado sobre os vastos prados onde Margaret procurava frequentemente consolo. O ar estava impregnado do aroma terroso das folhas caídas e uma brisa suave soprava na erva alta, criando um cenário sereno para o que se tornaria um momento crucial da sua vida. Enquanto deambulava mais profundamente pelos campos abertos, perdida nos seus pensamentos, Margaret avistou de repente uma figura impressionante à distância. Um Mustang selvagem, com a sua pelagem uma rica mistura de castanho e ébano, erguendo-se majestosamente contra o pano de fundo do céu azul. O seu coração disparou quando se aproximou. Uma mistura de admiração e apreensão a correr pelas suas veias. Este não era um cavalo comum. Esse era Shadow,
uma criatura de uma beleza e de um espírito indomáveis. Margaret sentiu uma onda avassaladora de emoções apoderar-se dela. Excitação, desejo e uma ligação inexplicável que parecia transcender as palavras. À medida que se aproximava, reparou no brilho selvagem nos olhos de Shadow, um reflexo das suas próprias lutas e desejos. Nesse momento, o tempo parou. O mundo à sua volta desapareceu, e tudo o que importava era o laço que se formava entre eles. Este encontro inesperado foi significativo, marcando o início de uma viagem transformadora para Margaret e Shadow. Era como se o destino tivesse orquestrado o seu encontro, oferecendo a Margaret um vislumbre de esperança e cura através do espírito indomável do Mustang selvagem. Em Shadow, não viu apenas um cavalo, mas uma alma gêmea que a ajudaria a recuperar a sua força e paixão pela vida. À medida que os dias se transformavam em semanas, Margaret transformou num ritual a visita ao prado onde encontrou Shadow pela primeira vez. Todas as manhãs, ela chegava com o coração bondoso e o espírito animado pela expectativa de o ver. Inicialmente, Shadow estava cauteloso. Os seus instintos selvagens mantinham-no à distância. No entanto, a paciência e a dedicação inabalável de Margaret começaram a quebrar as barreiras entre elas. Sentava-se calmamente numa pedra próxima, cantarolando suavemente músicas que ecoavam as suas emoções, permitindo-lhe habituar-se à sua presença. Margaret trouxe pequenas oferendas, maçãs e cenouras frescas que colocou no chão, dando um passo atrás para lhe dar espaço. Com o tempo, Shadow começou a aproximar-se, a sua curiosidade despertada pela sua bondade. Cada pequeno gesto, fosse um sussurro gentil ou um toque suave no seu focinho, aprofundava a sua ligação. Margaret aprendeu a ler a sua linguagem corporal, compreendendo quando ele estava confortável e quando precisava de espaço. A cada visita, o seu vínculo florescia, transformando-se de mera curiosidade num profundo companheirismo. Margaret encontrou consolo na presença de Shadow, e este, por sua vez, pareceu sentir as suas dificuldades, oferecendo uma compreensão silenciosa que as palavras não conseguiam transmitir. Esta ligação crescente encheu Margaret de esperança, lembrando-a de que a cura era possível. À medida que passavam mais tempo juntos, o outrora selvagem Mustang tornou-se um símbolo de resiliência, incorporando a força de que Margaret precisava para retomar a sua própria vida. Juntos, traçaram um caminho de confiança mútua e companheirismo, iluminando o caminho a seguir na sua jornada partilhada de cura. Tom, o agricultor local, era um homem experiente, com um rosto envelhecido e um profundo conhecimento da terra. Passou anos a cuidar do seu gado e estava bem ciente dos desafios impostos pelos Mustangs selvagens. Ao saber da presença de Shadow no prado, aproximou-se de Margaret com a testa franzida, expressando as suas preocupações. Os Mustangs selvagens podem ser imprevisíveis, alertou, com a voz carregada de experiência. Podem perturbar o equilíbrio do ecossistema e representar riscos para o gado. É preciso ter cuidado. Os seus avisos ecoaram na comunidade, onde as opiniões sobre Shadow estavam divididas. Alguns residentes partilhavam as apreensões de Tom, temendo que o Mustang pudesse causar problemas, enquanto outros admiravam a beleza e o espírito do cavalo selvagem, vendo-o como um símbolo de liberdade. Apesar dos sentimentos contraditórios que a rodeavam, Margaret sentia uma determinação inabalável em proteger Shadow. Ela compreendia as preocupações do agricultor, mas acreditava no direito do Mustang de andar livremente. Para ela, Shadow representava não apenas um cavalo, mas uma alma gêmea que trouxe luz à sua vida durante os seus dias mais sombrios. Margaret começou a defender Shadow, falando com os seus vizinhos sobre a importância da coexistência
e a beleza dos cavalos selvagens. Ela organizou reuniões comunitárias, partilhando as suas experiências e enfatizando a necessidade de compaixão e compreensão. A sua paixão desencadeou discussões, mudando lentamente as perspectivas. Enquanto Tom se mantinha cético, a determinação de Margaret em proteger Shadow só se tornava mais forte, alimentada pelo laço que tinham forjado e pela sua crença de que cada criatura merecia uma oportunidade de prosperar. Numa tarde fatídica, enquanto Margaret caminhava em direção ao prado, uma sensação de desconforto instalou-se no seu estômago. O ar parecia pesado e a habitual tranquilidade da paisagem foi interrompida. Ao aproximar-se da clareira familiar, o seu coração apertou ao ver Shadow. Estava sozinho, com a cabeça baixa e uma claudicação notória no andar. Margaret ficou sem fôlego enquanto corria para na frente, com o coração a bater forte de preocupação. No momento em que o alcançou, pôde ver o sangue a escorrer pela perna dele, um forte contraste com a sua pelagem castanha. O pânico apoderou-se dela e ajoelhou-se ao lado dele, sussurrando palavras reconfortantes, desesperada por o acalmar e a si própria. A reação imediata de Margaret foi de urgência. Sabia que tinha de agir rápido para ajudar o seu amado Mustang. Ela examinou delicadamente a ferida, com as mãos a tremerem, enquanto avaliava os danos. Era evidente que Shadow precisava de cuidados profissionais e sentiu uma onda de desamparo a apoderar-se dela. Nesse momento, Tom apareceu, tendo notado a sua angústia à distância. Com um olhar experiente, aproximou-se e ajoelhou-se ao lado dela, oferecendo a sua experiência. "Vamos tratá-lo", disse, com a voz firme e reconfortante. Juntos, levaram cuidadosamente Shadow para o rancho de Tom, onde poderia receber a devida atenção. Tom trabalhou diligentemente, limpando a ferida e enfaixando-a cuidadosamente, enquanto Margaret permaneceu por perto, oferecendo palavras de encorajamento. Naquele momento, a preocupação partilhada por Shadow criou um laço inesperado entre ambos, unindo os seus esforços perante a adversidade. O dia em que os guardas florestais da Autoridade dos Cavalos Selvagens chegaram foi repleto de tensão e incerteza. O seu caminhão entrou no prado com um barulho que ecoou ameaçadoramente na paisagem tranquila. Margaret observou os guardas a sair, com expressões sérias e intenções claras. Estavam ali para avaliar a situação de Shadow e determinar se ele representava uma ameaça para o ecossistema local. À medida que se aproximavam, Margaret sentiu um nó no estômago, temendo pelo Mustang que tanto amava. A guarda florestal líder, uma mulher severa chamada Sarah, não perdeu tempo a expor as suas preocupações. Os Mustangs selvagens podem perturbar o equilíbrio da terra e competir com o gado por recursos, explicou ela com um tom prático. O coração de Margaret disparou enquanto ouvia, as suas emoções oscilando entre o medo e o desafio. A sombra não é um problema, ele faz parte desta terra, afirmou ela com a voz trêmula de paixão. Ele merece estar aqui tanto como qualquer outra criatura. Os guardas trocaram olhares com evidente cepticismo, mas Margaret manteve-se firme, com uma determinação inabalável. As implicações de Shadow ser considerado um problema pesavam sobre ela. Se os guardas decidissem que ele era uma ameaça, poderiam retirá-lo do prado, separando-o do único lar que conhecia. O pensamento de perder Shadow enviou uma onda de desespero através dela, acendendo um forte instinto de proteção. Nesse momento, Margaret percebeu que a sua ligação com Shadow não era apenas sobre companheirismo. Foi uma luta pela sua liberdade e uma prova do poder do amor e da defesa perante a adversidade. Determinada a proteger Shadow, Margaret sabia que tinha de reunir a comunidade para a sua causa.
entrou em contato com a sua amiga Emma, uma enérgica defensora dos direitos dos animais, que reconheceu de imediato a urgência da situação. Juntos, pensaram em formas de aumentar a consciencialização sobre a situação de Shadow. Emma assumiu a liderança na criação de uma petição, elaborando uma mensagem sincera que destacou a importância de preservar a liberdade do Mustang selvagem. Montaram um stand no mercado de produtores locais, onde partilharam a história de Shadow com todos os que quisessem ouvir, pedindo que as pessoas assinassem a petição em apoio do seu direito de circular. À medida que a notícia se foi espalhando, a resposta dos vizinhos e amigos foi extremamente positiva. Muitos ficaram comovidos com a paixão de Margaret e com o laço que esta tinha formado com Shadow. Começaram a partilhar as suas próprias histórias de ligação com os animais, reforçando a ideia de que Shadow não era apenas um cavalo selvagem, mas um símbolo de resiliência e liberdade. Famílias locais, crianças e até alguns agricultores que inicialmente estavam céticos juntaram-se à causa, assinando a petição e espalhando a notícia pelas redes sociais. O crescente apoio transformou-se num movimento poderoso, demonstrando a força da comunidade na proteção de um dos seus. Margaret sentiu uma nova sensação de esperança ao testemunhar o esforço coletivo para defender Shadow. Esta frente unida não só enfatizou a importância da compaixão pela vida selvagem, como também destacou como uma comunidade se pode unir para defender o que é certo, provando que o amor e a determinação podem realmente fazer a diferença. O dia em que os guardas regressaram para levar Shadow foi repleto de tensão. O ar estava carregado de expectativa e ansiedade. Margaret estava à beira do prado, ladeada pelos seus apoiantes, cujos rostos eram um misto de determinação e medo. Os guardas chegaram no seu caminhão, saindo com um ar de autoridade que provocou um arrepio na espinha de Margaret. Ela podia ver Shadow a pastar pacificamente à distância, sem saber do confronto iminente. À medida que os guardas se aproximavam, o coração de Margaret disparou. Ela sentiu o peso de cada assinatura na petição, de cada voz que se unia em torno da sua causa. Seguiu-se um impasse, com Margaret e os seus apoiantes a formarem uma barreira protetora em torno de Shadow. "Não pode levá-lo!" gritou ela, com a voz trêmula, mas resoluta. Os guardas trocaram olhares com expressões indecifráveis, mas Margaret conseguiu sentir a sua determinação em fazer cumprir a lei. Os riscos emocionais eram elevados. Para Margaret, não se tratava apenas de um cavalo, tratava-se de esperança, de cura e do laço que tinham forjado. Enquanto os guardas tentavam aproximar-se de Shadow, a multidão avançou e as vozes ergueram-se em protesto. Naquele momento, Margaret sentiu uma onda de força vinda da sua comunidade, um pulsar coletivo que ecoava o seu. No final, os Rangers, perante o apoio esmagador a Shadow e os apelos apaixonados da multidão, decidiram recuar. Concordaram em reavaliar a situação, permitindo que Shadow permanecesse no prado por enquanto. Este resultado foi significativo não só para Shadow, mas para Margaret e a sua comunidade, provando que a união e a determinação podem triunfar sobre a adversidade, acendendo um renovado sentido de esperança para o futuro. Após muita deliberação, os guardas decidiram finalmente que Shadow seria transferido para uma reserva protegida, uma decisão que trouxe alívio e tristeza a Margaret e aos seus apoiantes. A reserva era uma vasta extensão de terra, repleta de gramíneas selvagens e céus abertos, onde Shadow podia vaguear livremente sem a ameaça de conflito com o gado. Embora este tenha sido um resultado positivo, também significou dizer adeus ao Mustang, que se tornou uma parte essencial da sua vida. No dia da mudança, Margaret estava à beira do prado, com o coração apertado de excitação.
Quando o atrelado de transporte chegou, ela aproximou-se de Shadow uma última vez, com os olhos a brilhar de lágrimas. Afagou-lhe gentilmente a crina, sussurrando palavras de amor e encorajamento. "Vais ficar bem, Shadow", disse ela, com a voz embargada. "Estará livre para correr e ser selvagem exatamente como foi criado para ser." Naquele momento, ela sentiu uma ligação profunda, sabendo que o seu vínculo permaneceria para sempre, mesmo quando se separassem. Enquanto os guardas guiavam Shadow cuidadosamente para o interior do atrelado, Margaret respirou fundo, permitindo-se sentir um misto de tristeza e esperança. Observou o trailer afastar-se com o coração dorido, mas cheia de otimismo em relação ao futuro dele. Shadow prosperaria na natureza, rodeado pela sua própria espécie, e Margaret encontrou consolo em saber que ele transportaria sempre consigo um pedaço do seu espírito. Esta resolução marcou não só um fim, mas um novo começo para ambos, uma prova do poder do amor e do espírito duradouro da liberdade. O percurso de Margaret com Shadow tem sido um testemunho profundo dos temas da ligação, resiliência e do poder do apoio da comunidade. Desde o primeiro encontro no Prado, Margaret descobriu um laço que transcendia as palavras, enquanto ela e Shadow enfrentavam as suas lutas individuais. Através da sua dedicação inabalável, ela não só encontrou a cura, como também inspirou aqueles que a rodeavam a unirem-se em defesa de um espírito selvagem. O apoio dos seus vizinhos e amigos demonstrou a força da comunidade, provando que a ação coletiva pode levar a mudanças significativas. Ao refletirmos sobre o percurso de Margaret, é essencial reconhecer a importância de proteger a vida selvagem e de preservar os seus habitats naturais. A história de Shadow serve como um lembrete de que cada criatura merece a oportunidade de prosperar na natureza, livre de danos e conflitos. Ao defender animais como Shadow, contribuímos para um movimento maior que valoriza a compaixão e a coexistência com a natureza. Se encontrou inspiração na história de Margaret e Shadow. Convidamo-lo a subscrever o nosso canal para mais narrativas inspiradoras que celebram o vínculo entre humanos e animais. Não se esqueça de gostar e partilhar este vídeo com amigos e familiares, sensibilizando para a importância da conservação da vida selvagem. Juntos, podemos promover uma apreciação mais profunda pelo mundo natural e encorajar outros a juntarem-se ao esforço para o proteger. Obrigado por fazer parte desta viagem e estamos ansiosos por partilhar mais histórias que inspirem esperança e conexão.